De volta com o Sport Center, o Breiler vai voltar a falar já antes. A Roberta Barroso precisa ser acionada. A Breiler, ela tem que correr para a coletiva do Renato Paiva, que vai hoje dar boas explicações. Afinal de contas, Roberta, o Botafogo venceu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, empatou na primeira aqui em São Paulo contra o Palmeiras, um bom resultado. E hoje, melhor ainda, somou 3 pontos diante do Juventude. Como é que você viveu aí de perto esta vitória do Fogão, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Plihal? Boa noite para você, Breiler, para o fã de esporte. Aquele friozinho por aqui. No final do jogo, os torcedores botafoguenses gritando é campeão, porque o Botafogo conquistou esses primeiros 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. A primeira vitória com Renato Paiva no comando da equipe. Teve aí esse empate com o Palmeiras, que você lembrou bem, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Veio de derrota na Libertadores contra a Universidade do Chile, mas hoje essa vitória. É um primeiro tempo que começou com poucas emoções, inclusive foi o Botafogo que levou o primeiro susto com o Taliari, ele acabou escorregando, mandou para fora e a bandeirinha também assinalou impedimento, só que ainda no primeiro tempo o Botafogo abriu o placar com Igor Jesus depois da assistência de Arthur, teve Kamehameha aqui então no Nilton Santos, o Igor Jesus que não balançava as redes há 9 partidas. E o Arthur, só para um ponto importante, porque no último jogo pela Libertadores ele começou no banco de reservas e é um jogador com status de titular e hoje também fez a diferença por aqui, mas faltou o gol dele, até acertou o travessão na segunda etapa. No segundo tempo, então a gente já entra nessa segunda etapa, que o jogo começou ainda morno, o Juventude até trocando passes ali logo no comecinho, o Renato Paiva não gostando, colocou a mão na cabeça, aos 4 minutos o Batalha teve uma boa chance, mas depois a partida foi melhorando, veio o segundo gol, Plihal, de lateral para lateral. O Renato Paiva já vinha falando que os laterais iam participar muito das jogadas ofensivas, que iam dar muito trabalho para as defesas adversárias e o Matheus Ponte acabou então fazendo esse segundo gol depois do passe do Cuiabano. O Matheus Ponte que entrou no segundo tempo aos 9 minutos e balançou as redes. Teve gol anulado por aqui de Igor Jesus, até depois do passe também de novo do Matheus Ponte, mas acabou o juiz marcando impedimento. O Juventude logo não se entregou, teve bola na trave do Juventude com Taliari, mas acaba saindo daqui do Nilton Santos com essa derrota. O Igor Jesus, quando foi substituído ali no finalzinho por Mastriani, que inclusive fez a estreia nos minutinhos finais, ele foi muito aplaudido pela torcida. O Igor Jesus, que está fora do próximo compromisso pela Libertadores na terça-feira contra o Carabobo. Vai fazer falta e fica a expectativa de quem será o substituto. Se o Mastriani, que jogou só no finalzinho, é uma opção para o técnico Renato Paiva. Plihal. Boa, Roberta. Corre lá para a sala de coletiva rapidinho, porque a gente espera ainda dentro deste Sport Center, claro. Breiler Pires. Botafogo recuperou-se da derrota na primeira semana na Copa Libertadores. Também é o atual campeão da Libertadores. Olha que luxo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. A vitória hoje contra o Juventude, quando você recebe o Juventude, o atual campeão, era esperada. O futebol do Botafogo foi dentro do esperado, abaixo, acima. Plihal, você falou que eu fui bonzinho. Os caras estavam conectando o Renato Paiva. Com o Renato Paiva. Dizendo que ele dá muito espaço para o adversário e que já detectavam isso nos outros times que ele dirigiu. Então, tem 2 coisas para a gente analisar. Do outro lado, tinha um adversário chato, um adversário que joga ali fisicamente na imposição, que marca alto, que gosta de dividida, que tem 2 pontas, o Peterson do lado esquerdo e o Batalha do lado direito, que voltam para marcar o tempo todo, ajudam no combate. Então é um time complicado. E tem o Gabriel Taliari, que em grande fase, com confiança, teve oportunidade no começo do jogo e ele se desloca o tempo inteiro. Então, 2 gols na primeira rodada. Sim, então... O único jogador a fazer 2 gols na primeira rodada. E um técnico do outro lado, o Fábio Matias, que participou da campanha vitoriosa do Botafogo no ano passado. Ele começa ali, segura como interino a bucha até o Arthur Jorge chegar e conhece bem o Botafogo, tem feito um bom trabalho no Juventude. E também outro fator que a gente precisa considerar, que esse é o 3º jogo do Renato Paiva. Então o time ainda está se moldando, o time ainda tem falhas. Então hoje, quando precisou propor o jogo, jogando em casa, com 3 volantes, Patrick de Paula ali, a novidade com o Marlon Freitas e o Gregory,
ficou mais engessado, teve dificuldade. Então, o primeiro gol sai ali numa jogada do Arthur, oportunismo e bela cabeçada do Igor Jesus, mas não foi realmente um jogo vistoso do Botafogo, produziu muito pouco. Os dois times produziram pouco no primeiro tempo. E no segundo, a partir da alteração, o Santi Rodrigues entra no lugar do Patrick de Paula e aí ele vai jogar do lado esquerdo. O Savarino ganha liberdade para flutuar, para fazer uma função que ele fazia mais no ano passado, com mais liberdade ali na frente, e fica um Botafogo mais parecido com aquele que a gente se acostumou com o Arthur Jorge. 4 atacantes, 4 jogadores com liberdade para se movimentar lá na frente, e o Botafogo melhora. Para mim, foi um jogo bem aberto no segundo tempo, o Juventude também teve oportunidades, mas o Botafogo, quando começou a trabalhar um pouco mais a bola, e o segundo gol sai de uma jogada trabalhada desde o campo de defesa, com aceleração no momento certo, virada para o Cuiabano cruzando e o Matheus Ponte, que também entrou no segundo tempo preenchendo a área, é um gol que o torcedor do Botafogo espera ver mais, de mais construção, o Botafogo trabalhando um pouco mais com essa bola no pé. Mas é natural, aos poucos isso tende a acontecer, com o jogo fluindo, o sistema tático mais encaixado. Não dá pra gente fazer cravar nada que esse Botafogo do Renato Paiva vai ser fabuloso como o Botafogo do Arthur Jorge, ou já está fadado ao fracasso, porque, repito, é um recorte muito pequeno. Pecado esse gol anulado, né? Pecado. Aliás, tivemos alguns nesse sábado anulados ali por milímetros, eu sempre lamento demais. Mas esse corretamente, o Matheus Ponte estava com o pé à frente ali, o impedimento foi bem marcado, mas... Saudade da mesma linha, sabia? e o Botafogo fez o que tinha de fazer, vencendo em casa. Poderia ter jogado mais? Poderia, mas no segundo tempo eu vejo que o time encontrou um caminho. O Paiva mexeu bem, o Matheus Ponte deu mais agressividade pelo lado, o Botafogo soube atacar mais pelas laterais, foi uma vitória merecida do Botafogo. O Vitinho sai no intervalo, mas por precaução não preocupa para os próximos compromissos. Olha lá. A primeira vitória do Botafogo com o Renato Paiva teve os seguintes números. O Botafogo com mais posse de bola, 57-43, mais finalizações. Foi justinho, ó, 16-14. Certas aí, o Botafogo dobrou em relação ao Juventude, 6-3. Grandes chances criadas, 4-1 para o Botafogo. Ações na área rival, 34 para o Fogão, 16 para o Juventude. E o Botafogo a gente pode fazer alguns recortes também e qualificar como um bom jogo do Paiva na estreia contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Um jogo de maturidade, em que o Botafogo teve até a oportunidade de vencer fora de casa. Contra a Universidade de Chile, mais alternância. O primeiro tempo, ok. E no segundo tempo o time baixou de rendimento, o Igor Jesus expulso. E hoje, um primeiro tempo de regular para ruim e um segundo tempo que o Botafogo jogou bem, mas o adversário também teve muito espaço. O adversário conseguiu finalizar, teve bola na trave do Talhari, o Botafogo levou alguns sustos e pode evoluir naturalmente e deve evoluir. O Botafogo tem elenco já, por mais que a gente possa detectar uma outra carência, um elenco que, por mais que não seja do ano passado, já tem jogadores suficientes para jogar mais bola. Mas nessa altura do campeonato, o que tem de ser avaliado é o que o treinador pretende e se o time está assimilando esses conceitos. Então, o esquema do Paiva, 4-1-4-1. O Gregor ali sendo esse jogador de mais proteção, de correr, de preencher mais áreas do campo do que o Marlon Freitas, e o Marlon com um pouco mais de liberdade de jogar com o Patrick de Paula. Esse tipo de sistema tende a funcionar mais quando o Botafogo atua fora de casa e não tem essa obrigação de propor. Então foi assim no primeiro tempo contra a Universidade de Chile, foi assim contra o Palmeiras no Allianz. Quando o Botafogo enfrenta times que se fecham mais, times mais físicos como o Juventude, eu vejo que o sistema do segundo tempo é mais viável, porque o Savarino ganha mais liberdade, o Botafogo ganha mais um articulador no meio e não um volante, o Santi tem capacidade de se articular também pelo lado esquerdo. Então é um Botafogo que ainda está se moldando e o Paiva vai, aos poucos, detectando também as fragilidades do time. O Botafogo, quando enfrenta o adversário, que gosta de bola longa, que gosta de lançamento, que gosta do confronto físico e no primeiro tempo se propõe a fazer a mesma coisa, a tendência é que leve desvantagem. Porque o Botafogo tem qualidade técnica e com o Arthur Jorge mostrou que, ao ter a bola, se defende melhor.
Então, no segundo tempo, isso aconteceu, o Botafogo soube trabalhar um pouco mais e o Savarino flutuando e não preso do lado esquerdo é uma melhor opção. Então, vejo que está tudo no script, Plihal. Botafogo com o técnico que está começando agora, reiniciando, resetando as coisas, passou por uma reformulação de elenco, a gente precisa lembrar isso também, aos poucos vai chegando no seu melhor nível de competição e conseguir uma primeira vitória, conseguir marcar os primeiros gols sob o comando do novo treinador, é uma boa notícia. Eu prefiro olhar esse copo cheio do Botafogo nessa vitória de hoje. Não é determinante, não quer dizer que está tudo lindo no Botafogo, mas já é um ponto positivo, o time aos poucos assimilando o novo esquema tático e as novas ideias do Paiva. Renato Paiva, como você disse, está chegando agora, mas já tem números suficientes para a gente mostrar aqui. Olha lá, a primeira vitória foi hoje, até aqui 3 partidas, somente 0-0 com o Botafogo, 3 buchas, né? Porque mesmo a Universidade de Chile, tratando-se de um jogo de Copa Libertadores fora de casa, em Santiago, é dureza, tanto que o Botafogo perdeu, foi a única derrota também do Renato Paiva até agora. E agora a vitória 2-0, esses 44,4% de aproveitamento são injustos para ele até aqui, sim, né? Sim. Avaliá-lo pelo aproveitamento não é legal e não é muito correto para ele agora. E se a gente avaliar só pelo resultado, o Botafogo jogou melhor contra o Palmeiras quando empatou do que hoje contra o Juventude. Verdade. Mas jogos com propostas diferentes, com obrigação diferente. O Botafogo precisava propor mais diante da sua torcida. E um outro ponto também no Botafogo é que tem uma mudança, que é o Jair entrando ali, fazendo a dupla de zaga com o Barbosa. É um jogador novo nesse sistema. Às vezes ainda hesita com a bola no pé, mas é um ótimo defensor. Uma ótima contratação do Botafogo e vai brigar por posição nesse time. O Bastos, quando voltar, vai ter de correr atrás porque tem um jogador de qualidade por ali se encaixando. E o Gregori também, a gente... Você gosta dele. É um ótimo jogador. Eu também gosto muito. É um ótimo jogador, se sacrifica pelo time. Quando tem a bola, não queima no pé, sabe lançar, sabe passar curto, tem muito repertório e é um jogador que segura muito a bronca do Botafogo quando é pressionado e quando enfrenta um cenário como enfrentou hoje, de um Juventude muito físico também no meio campo, Juventude do Fábio Matias, que espelhou o esquema do Botafogo, um 4-1-4-1, e com muita agressividade para lançar essa bola no Talhari. O Botafogo teve algumas dificuldades, tanto é que um dos primeiros lances do jogo é o Barbosa tomando o cartão. O Talhari até toca com o cotovelo ali, acaba o árbitro não vê e dá o cartão amarelo para o Barbosa, que matou a jogada, mas alguns desajustes normais por esse estágio em que o Botafogo está, de assimilação de um novo sistema tático, mas com um luxo, né? Já que você citou o fato do Botafogo defender o título de Libertadores e o título brasileiro, é um luxo para o Botafogo, nessa reformulação, ter mantido um cara como o Gregori e outro como o Marlon Freitas, que é um jogador de distribuição, que quando a bola passa mais pelo pé dele, o Botafogo desafoga, o Botafogo tem mais a bola no chão. Então são coisas que aos poucos o Renato Paiva vai melhorando e, de certa forma, lapidando nesse Botafogo em reformulação. A partir deles, a bola, logicamente, vai chegar lá na frente. No dinamismo do futebol, no ano passado, quem que era o 9 titular da seleção brasileira? Igor Jesus. Nas eliminatórias, jogos parrudos. E Igor brocou. Jesus até fez gol pela seleção brasileira. Não estava vivendo desde então a melhor das fases. O gol de hoje, na verdade ele fez 2, só que só um valeu. E o Você acha que segundo pode mais... ser uma viradinha de chave? O segundo que não valeu até mais bonito. Belo né? gol. Belo domínio, giro de centroavante. A lá Breiler Pires. Faz muito tempo, tempos longínquos. Mas o Igor Jesus tem qualidade, é um jogador que começou, assim como o Botafogo, meio confuso ali na temporada, não engatando uma boa sequência, tanto é que não teve uma continuidade na seleção, mas o Botafogo precisa também trabalhar melhor para ele. No jogo de hoje, a bola chegou muito pelo alto e quando chegou pelo chão, ele guardou, o gol acabou sendo anulado, mas é algo que o Botafogo fazia muito com o Arthur Jorge e precisa fazer mais sob o comando do Paiva, que é ter um pouco mais de calma, não acelerar sempre. No segundo gol, acelerou na hora certa, a bola rodou, girou como deveria e o Igor Jesus é um cara que puxa zagueiro. Ele desarticula ali a marcação com as movimentações e não fica estático. O Breiler Pires já ficou 2 meses sem fazer um golzinho?
Acontece. Mais de 60 dias, 66 no caso, 9 partidas, 748 minutos. Fez hoje o primeiro gol do Botafogo na vitória por 2-0. O último gol do Igor foi havia sido no dia 29 de janeiro deste ano, na vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Flu. E esse jogo contra o Flu, um dos poucos bons jogos do Botafogo no ano. Mas é uma temporada atípica para o Botafogo. Defendendo 2 títulos pesados, como Brasileiro e Libertadores, começando a temporada sem treinador, demorou muito a chegar o Renato Paiva, e agora que está engatando. A temporada do Botafogo, o torcedor precisa assimilar isso, começou no Brasileiro e na Libertadores. Então vai levar um tempo até se ajustar, e alguns jogadores também vão demorar um pouco a entrar na rotação normal. O Igor Jesus é um deles, mas contra o Palmeiras, por exemplo, já tinha mostrado uma dinâmica, uma mobilidade, um nível técnico muito melhor do que no Campeonato Carioca. Então, a tendência é que esse Botafogo evolua. A questão é, qual é o teto do Botafogo? Qual é a capacidade de assimilação dos jogadores do novo conceito proposto pelo Paiva? Mas o potencial permanece. A equipe titular que entrou em campo hoje era o time base do ano passado e com alguns jogadores que até, de certa forma, criam outros cenários, como o Jair na defesa, como o Patrick de Paula no meio, como a capacidade de ter o Santi Rodrigues para mudar o cenário do jogo no segundo tempo. Então é um Botafogo se moldando às ideias de um técnico que, a princípio, eu vejo que tem tentado encontrar, primeiro, um time ideal e depois ir aprimorando com o tempo, que não vai ter o luxo de ter um campeonato estadual para trabalhar o time, mas, em compensação, tem mais jogadores no banco para proporcionar rotações e alternativas para segundo tempo. Daqui a 38, 39 minutos, quer dizer, daqui até o final do programa, ainda teremos registros do Botafogo, Renato Paiva e também jogadores passando pela zona mista. Torcedor botafoguense, não saia daí. Mas agora a gente vai sair do Newton Santos para ir para a Neoquímica Arena. Fala, rapaziada, Fogão ganhou do Juventude 2-0, Igor Jesus e Matheus Ponte. Tô pausando o vídeo rapidinho aqui, essa matéria aí da ESPN, do Sport Center sobre o Fogão, para pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15, vários valores simbólicos aos mais caros. Uma vez por mês, de um valor simbólico como R$3, ajuda demais o canal já. E você dá uma moral pra gente manter a estrutura que a gente tem aqui e manter essa pegada de postagem, sendo o canal que mais posta horas diárias somadas de conteúdo sobre Botafogo no YouTube mundial, tá? No YouTube ninguém faz mais que a gente. Aqui em cima, Live Pix, né? Você manda uma mensagem de texto ou de áudio pra gente. Ali é o Pix do canal, qualquer valor, até centavos, ajuda muito a gente. E também esse e-mail é o nosso e-mail de contato. Você pode mandar mensagem e aí propor aí um negócio, uma parceria, para a gente divulgar o seu canal, divulgar a sua empresa, o seu comércio, o seu produto aí digital, o que seja, e a gente faz uma parceria maneira, faz um jabá para vocês aqui no canal, tá? Então, sem mais enrolações, vamos seguir com o vídeo aqui. Tem agora o Renato Paiva falando, tem depois Cantarelli, tem análise do jogo, tudo para vocês já. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Está ao nível do que eu quero. Eu acho que a circulação, quando nós não podemos acelerar, não temos que acelerar. Eu entendo a vontade dos jogadores em chegar rápido ao golo, mas nós temos que encontrar o momento e o espaço exato para chegarmos ao golo. E às vezes queremos entrar em zonas onde não é possível e onde não temos vantagem. Essa vantagem só se ganha quando circulamos a bola com paciência, com critério, movendo o bloco adversário por dentro, por fora, a bola entrar por dentro para fazer saltar os jogadores e na largura para fazer movimentá-los horizontalmente. E até isso foi melhorando. Acabámos por fazer o golo no momento, se calhar, falando em merecimentos, que eu não gosto de falar em merecimentos, mas não estávamos tão bem no jogo, mas acabámos por fazer o golo. E o golo tem uma correção em relação ao Chile, outra correção em relação ao Chile, mais gente na área, mais gente a atacar espaços, mais gente a ser agressiva na área, porque só assim é que consegues fazer golos.
E depois no intervalo, de facto, houve correções posicionais, estávamos a abrir espaços que permitia que o Juventude circulasse mais a bola mais tempo do que aquilo que nós queríamos, estávamos a saltar na pressão em momentos errados, diferentes, descoordenámos-nos aí, mas começámos a melhorar na posse, na construção, na circulação, a ter mais critério, a ter mais paciência. E a outra coisa em que nós temos que melhorar também, que eu percebo que às vezes, e muito bem, o John faz isso muito bem, entendo quando pode sair apoiado e quando não pode, mas eu acho que há ali momentos em que a gente pode sair mais vezes e estamos a abusar muito da bola longa, apesar do Igor ser um campeão, não só da Libertadores e da Série A, mas é um campeão a jogar e daquilo que faz no trabalho de segurar bolas, de bolas pelo ar, aquilo que ele ajuda a equipa, sendo como a saída de emergência da nossa fase de construção. Mas creio que ainda podemos melhorar nisso e o nosso segundo golo é um exemplo disso. O nosso segundo golo é uma jogada que começa lá atrás e vai jogando da forma como eu gosto e quero, quando é possível fazer-se, que é eliminar adversários através das superioridades numéricas e progredir em velocidade, gerando e continuando a gerar superioridades numéricas até chegar com vantagem à área e depois definir bem. Outra coisa que hoje nós tivemos melhor que no Chile e com o Palmeiras foi a definição. O último passe, mas também teve a ver com a ocupação mais massiva de zonas de finalização. Portanto, estamos em crescimento, a verdade é essa. Não há tempo para isso, mas nós temos que crescer a jogar, é isso que estamos a fazer. Não fizemos uma exibição que me deixe mega satisfeito, mas fizemos uma exibição foi em crescendo, de menos a mais, e ganhamos. E isso para já é o mais importante, é ganhar, porque as coisas depois com o seu tempo surgirão. Renato, aqui ó. Boa noite, tudo bem? Olá. Você explicou que houve... Você é? Thiago Veras, Rádio Tupi. Tiago? Sim. Olá, Tiago. Que houve correções, né, posicionais, e o time cresceu muito no segundo tempo. Sim. Foi uma coisa bem visível. Mas eu queria falar, além do coletivo, do lado individual. É natural que existam algumas comparações de quem saiu e quem está chegando agora e que o tempo, né, de sequência para cada jogador, cada um vai desempenhar de uma certa maneira. O Arthur foi muito bem hoje, melhorou. O Santi entrou bem, melhorou. O Jair na zaga foi muito bem também. O Savarino melhorou, o Cuiabano, mas até em relação a esses, que são posições que foram jogadores que do ano passado, Bastos hoje está fora por um outro problema, e Luiz Henrique e Almada que saíram, foram sensacionais. A segurança individual desses atletas para eles e para a sequência do trabalho coletivo também, montagem da equipe. E a pergunta era, em base de? Da melhora coletiva desses jogadores, por exemplo. Individuais, perdão, desses jogadores. Mas é o que eu digo, é o trabalho coletivo que vai potenciar as individualidades, eu não vejo de outra forma. E claro, e jogar e ganhar confiança. O Jair hoje não é o mesmo jogador de há 3 ou 4 jogos atrás. E jogar com esta camisa é muito pesado, e ele, como menino, mas também habituado à seleção do Brasil, também vai crescendo, tem um potencial enorme, tem um colega ao lado que é um paizão dele e que também o ajuda nesse crescimento. Depois o Savarino ali a derivar entre o 10, a equipa melhorou com o Savarino a 10, é um facto. O Cuiabano e o Teles, e enquanto o Marçal está lesionado, lutam por as posições. Hoje decidimos, já eram 3 jogos com o Teles a jogar seguidos e temos o Cuiabano, e aquilo que eu digo ali dentro é que contamos com todos. Em determinados momentos, em determinados jogos, eles têm que entender, e se eles querem contrariar as minhas escolhas, é no treino, e é o que fizeram hoje. Os que entraram muito bem e contribuíram, e vão dar dores de cabeça positivas ao treinador. Portanto, aquilo que nós temos que ir fazendo é perceber coisas que não estão a funcionar, esse é o nosso trabalho, perceber durante o jogo, fazer uma leitura das coisas que não estão a funcionar, corrigir, e quando corriges e dá certo, obviamente dá certo porquê? Porque essas correções permitiram que as individualidades crescessem dentro de um coletivo, e de facto fomos mais coletivos, fomos mais perto daquilo que eu quero no segundo tempo do que no primeiro, isso não há dúvida nenhuma. E contar com o crescimento, o Newton é um menino que também chegou a este clube depois de fazer uma temporada muito boa o ano passado, e temos Alain para jogar, e temos muita gente. Eu quis dar minutos ao Mastriani porque terça-feira
o Igor não poderá jogar, temos o Juan que não foi convocado, que é também uma opção para 9, enfim, o plantel é grande e é vasto e eles vão ter que fazer o trabalho deles para me convencer quem é que vai jogar e quem é que não vai jogar. Portanto, eu fiquei satisfeito essencialmente com isso, com as mudanças que fizemos o coletivo melhorou, mas também é para isso que nós cá estamos, não é nada de especial, esse é o nosso trabalho, às vezes acertamos, outras vezes não. Ajudar os jogadores dentro das suas características. Portanto, é mais um jogo. E terça-feira é outro, o tempo é pouco, quase não podes ir ao campo trabalhar. Mas ontem fomos ao campo trabalhar coisas muito pontuais que não aconteceram no Chile e que aconteceram hoje. E esse é onde eles têm que acreditar. É um treino que seja de meia hora, mesmo os que jogaram no Chile, que seja de meia hora e que seja a passo, mesmo que seja a passo, mas ali no campo estes detalhes posicionais ajudaram-nos bastante hoje a fazer uma partida de facto diferente da que fizemos com a equipa chilena. Se manda Marlon Freitas, a abertura de jogo agora pelo lado direito. Arthur, dominou Arthur e invadiu a grande área. Ainda Arthur, levou pra perna canhota o passe. Agora para Marlon Freitas, de volta para Arthur, tá dentro da área. Vai o Arthur, em cruzamento do Igor Jesus, tá dentro! É do Fogão, galera! Calma! O novo Portuga tem um plano, meu parceiro! Atura, consulta, respeite o atual campeão brasileiro! Respeite o campeão da América! Respeite o gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas! Secou o Fogão! Secou errado, otário! Igor Jesus, olha pra mim! Eu te amo demais, meu parceiro! Kamehameha! Igor Jesus, que saudade que eu tava! Que maravilha, Botafogo! Igor Jesus, bate! Bate! Bate no peito, diz assim, ó! Eu sou o Fogão, galera! Arthur Ossuta, fala pro pai! Quem é o campeão brasileiro? Fala pro pai! Quem é o campeão da Libertadores? Respeite o gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas, Igor Jesus. Coloca no placar atrás agora. Calma! O novo Portugal tem um plano, Botafogo 1. Juventude 0. Eu te amo demais, Igor Jesus. Marlon centraliza o jogo, se manda agora o Gregory. É de bola Marlon, Gregory segura. Entrega pro jogador ali que é o Matheus Ponte. Ele no círculo central agora pra agilizar o Savarino. Bora, Fogão! Se manda, vai embora agora o Cuiabá, no bico esquerdo da grande área, vem o Botafogo. Levantou a cabeça e chute cruzado. Matheus Ponte, tá dentro! Do Fogão, galera! Secou o Fogão! Secou errado, otário! Respeite o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. Arthur Ossuta é o gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas. Chute cruzado no Cuiabano, eu nunca critiquei Matheus Ponte. Chegou como se fosse um atacante para botar a bola no fundo da rede. Matheus Ponte. Bate, bate, bate no peito, diz assim, ó. Eu sou o Fogão, galera. Ponto para Renato Paiva. Alteração do Mister, cara. Calma. O novo Portugal tem um plano. Vai dar tudo certo. E respeitem o time que é o campeão brasileiro. É campeão da Libertadores, o Botafogo de Futebol e Regatas. Matheus Ponte, coloca no placar atrás agora. Botafogo 2, Juventude 0. As entradas de Ponte e Santi Rodrigues foram essenciais para o Botafogo bater o Juventude. E essas substituições, elas têm que ser avaliadas muito além das simples trocas, principalmente a entrada do Santi Rodrigues, e eu explico por quê. Vamos lá. O Matheus Ponte no Vitinho é um lateral por outro, né? Então é fácil de entender, por mais que a característica mude. Agora, a simples entrada do Santi Rodrigues permite que cada um vá atuar no seu lugar. E aí não é coincidência que o Botafogo cresce de rendimento a partir dessas alterações no segundo tempo. O Santi na esquerda, o Savarino
vem atuar como meia, e aí o Botafogo ganha um desenho mais clássico. Isso gera um crescimento de outros jogadores, né? Até o Marlon Freitas parece que cresceu um pouquinho mais de rendimento, tendo o Savarino ali um pouco mais próximo no centro do campo, tendo o Santos pela esquerda, e o Santos faz esse movimento por dentro, abre o corredor para o Cuiabano crescer e aparecer mais na partida. O Cuiabano dá uma assistência para o gol do Ponte, que faz não só o gol, mas também aparece do outro lado, trazendo esse jogo por dentro, como é a característica do Ponte, e permitindo que o Arthur cresça naquele corredor. O Arthur também melhorou muito na partida depois da entrada do Matheus Ponte. Então, olha como as substituições mexeram no desenho da equipe. E eu acho que elas já mandam um sinal claro para o Renato Paiva de que vai ser difícil de emplacar uma formação com o Patrick de Paula na equipe principal. E olha que a entrada do Santos, nem individualmente o Santos nem brilhou tanto assim, ainda não teve aquela atuação, perdeu uma boa chance, talvez ainda não esteja realmente no ritmo ideal. Mas a entrada dele permitiu que cada um fosse para o seu lugar. E aí o Botafogo deslanchou o melhor futebol nesse segundo tempo. Eu terminei o jogo contra a Universidade de Chile falando que o Renato Paiva não tinha se antecipado, né, aos movimentos, nas alterações, e dessa vez ele se antecipou. Eu acho que ele já podia até ter voltado para o segundo tempo com algumas alterações. Ele até esperou, mas deu uma tolerância de 5 minutos. O Botafogo tomou um apavoro do Juventude na volta do intervalo e o Renato pensou, irmão, eu vou substituir para não me complicar. E aí aconteceu aquilo. O Botafogo cresceu de produção, como eu falei. Renato Paiva dessa vez se antecipou aos movimentos, ou pelo menos não deu tanta sopa pro azar como ele deu no meio de semana contra a equipe chilena. Então, rapaziada, minhas considerações sobre o jogo Botafogo 2, Juventude 0. Eu acho que o Paiva errou de início em colocar o Botafogo de novo no esquema com 3 volantes, com o PK um pouco mais à frente do Gregory e do Marlon, porque o Botafogo encarava o Juventude, cara, que não é um time a colocar medo em muita gente que está buscando algo grande. O Juventude brigará para não cair, né? Pode ser que não caia como não foi rebaixado ano passado, em outros anos, mas é um time que vai brigar lá embaixo. E tem pouco poder ofensivo, então você podia sair, se jogar um pouco mais ao ataque. Não precisaria botar 3 volantes no meio campo, né? De novo jogando o Savarino para a esquerda, onde ele não rende tão bem. Ele é mais um cara que vem da esquerda para o meio e ocupa o meio campo inteiro ali, às vezes cai para a direita também. É um cara que povoa todo o meio campo. Então limitar o Savarino só à esquerda é desperdício. E ele com o Santos no segundo tempo, com o Santos fazendo a esquerda e ele jogando pelo meio, rendeu muito melhor. Jogou muito mais bola. O Arthur, na minha opinião, em questão de equilíbrio, né, total, vamos dizer assim, né, de conjunto da obra, foi o melhor em campo. Porque ele, no primeiro tempo, quando o time estava perdido em campo, ele era o melhor em campo. Ele foi o cara que deu assistência para o gol do Igor Jesus. Ele quase deu mais um passe para um gol do Savarino. Depois quase deu um passe para um gol do Santos. Meteu bola no travessão e etc. Então foi o melhor em campo. Mas o Igor Jesus jogou muita bola também. O Matheus Ponte entrou voando. O Cuiabano no segundo tempo jogou melhor. E o Marlon Freitas, né, controlou o meio campo. Até que deixar aqui a menção honrosa da torcida. Basta a atitude de botar ali o Luiz Henrique e o Marlon Freitas no bandeirão dos ídolos. Acho que isso deu um gás a mais para o Marlon Freitas, porque todo mundo sabe que jogar sendo reconhecido pelos seus feitos, sendo valorizado, você fica mais leve, mais tranquilo, mais empenhado, seu pulmão enche de ar, você estufa o peito e vai para cima. Então acho que isso deu um gás maior para o Marlon Freitas no jogo de hoje. Acertou muito nas mexidas o técnico Renato Paiva, né? Como ele viu que o Juventude tava ali, vamos dizer assim, dando espaço para atacar, ele tirou o Vitinho, que é um lateral mais defensivo, botou o Ponte, que é quase um atacante, né, um lateral muito ofensivo, ele tirou o PK, botou o Santos, abriu mais o time, e o Botafogo aí no segundo tempo desandou a fazer boas jogadas e fazer gols, depois que Matheus Ponte e Santos entraram no comecinho do segundo tempo. Então, ótimas mexidas, não demorou a mexer, percebeu o que estava acontecendo, corrigiu rápido e o time foi bem. Mérito para o Renato Paiva. O time tem cara de time. O Botafogo tropeçou para Laú, mas dominava a Laú. Então nós já temos um time. Faltam a alinhar algumas coisas. Tá errando passe na defesa. Isso é um erro que vai ser corriqueiro enquanto o time não encaixar nesse padrão de jogo. O Paiva tem um estilo de jogo de sair com a bola lá de trás com os zagueiros e com o goleiro, né, com muita frequência, lembra muito o dinizismo. O dinizismo é bem exagerado nesse ponto. O Paiva é bem menos exagerado do que o Diniz, mas gosta de sair com o goleiro e com o zagueiro jogando, e isso vai causar coisas como a gente viu hoje, o Barbosa dando um passe pro meio da defesa do Botafogo, deixando no pé do adversário,
e quase saindo gol. Isso aconteceu com o Palmeiras, aconteceu hoje, contra a Laú também aconteceu, então vai acontecer com frequência nos próximos jogos, até o time encaixar bem esse jeito de jogar, até os zagueiros entenderem bem, o time ficar bem alinhadinho, saber certinho onde cada um vai estar, a posição, o deslocamento de cada um, e aí vai ficar mais orgânico essa movimentação, esses passes sem olhar, etc. Esses erros vão começar a diminuir. Mas eu achei que o Paiva está começando a dar a esse time um corpo, está encorpando o time. E aos poucos ele vai descobrindo quem vai ser titular e quem não vai. Acho que não vou ser injusto, o Santos não vinha jogando bem, não vinha merecendo titularidade, né? Até por isso que o PK jogou os últimos jogos como titular, uns por desfalque do Savarino, outros porque o Santos não vinha bem. Então, mas agora o Santos está começando a pegar corpo, pegar ritmo, a pegar entrosamento, e acho que vai começar a pedir passagem e vai retomar a posição dele de titular desse time, com o PK indo pro banco. PK, que eu acho que faz muito bem a função do Marlon. O PK tem que ser um reserva imediato ao Marlon Freitas. Caso o Marlon não jogue por suspensão, contusão, aí o PK entra para essa função. Agora, o PK e o Marlon juntos deixa o meio campo muito lento e pesado, porque ambos são jogadores lentos, fortes, né, bons passes, bons chutes, mas pesados. Com o Santos Rodrigues, o jogo fica mais leve, né, o Botafogo fica mais rápido. Então, acho que deveria ser esse aí o nosso time titular. Santos na esquerda, Arthur na direita, Savarino no meio, Igor Jesus na frente. O Mastriani não teve tempo de mostrar o que veio, né? Mas terá aí muito tempo contra o Carabobo, que deve ser o titular contra o Carabobo na terça-feira, já que o Igor Jesus está suspenso. Pessoal, fico por aqui, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui em cima, Live Pix, ali, rafoguense10@gmail.com é o Pix do canal. Também é o e-mail de contato, mande mensagens para a gente trocar ideia sobre possíveis jabá, merchan, parcerias de divulgação aqui no canal. Temos 4 planos de membros, tem R$3 por mês, R$5 por mês, 15, etc. Mas valores simbólicos como R$3 e R$5 por mês ajudam muito a gente já. Ajudam muito o canal já a manter a estrutura que a gente tem aqui, que é grande, é custosa, né? É cara. E ajuda a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, além de fazer sempre mais conteúdo. Somos no canal que mais posta vídeos por dia, horas de vídeos por dia sobre o Botafogo. Fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos. Até amanhã. Tem mais conteúdo. Até amanhã não, né? Já é depois de meia-noite. Então, até daqui a pouco. Temos mais conteúdo para fazer. Tem aqui troca de passes também. Tem muito conteúdo para vocês verem sobre o Fogão. Tá? Fico por aqui. Até daqui a pouco. E até o próximo vídeo.